Olá, tudo bem? Hoje eu vou mudar um pouquinho o nosso assunto. Eu vou falar um pouco da minha vida e como Deus age na minha vida até hoje, porque sem Ele a gente não consegue viver. E logo depois eu vou passar alguns vídeos das minhas férias, porque eu fiquei esse tempo todo sem fazer os vídeos aqui pro canal, porque eu tava de férias. E eu fui viajar com a família e alguns vídeos, tá bom? Abraço! Meu nome é Márcio, tenho 45 anos, sou filho caçula da Manuela e do Orlando, pai da Isabela e marido da Barta há 20 anos. E tenho um irmão que se chama Marcos. Eu nasci com um desencaixe no quadril, que necessitava de um tratamento difícil, que era manter as pernas mais abertas possível. Era colocado uma fralda, uma calça plástica e duas fraldas dobradas entre as pernas. Minha mãe fazia o tratamento não de forma intensiva. Quando eu tinha que sair, colocava uma roupa bonita e não colocava as fraldas entre as pernas. Quando deu 3 meses, teve o retorno médico. Vendo o raio-x, ele tratou de falar à minha mãe que se não levasse a sério o tratamento, eu corria o risco de ficar paraplégico. Foi aí que deu start na minha mãe. O tratamento passou a ser intensivo e após 3 meses veio a notícia que eu estava com o quadril encaixado e perfeito. Esse foi o primeiro livramento de Deus na minha vida. Acredito que o propósito de Deus estava se desenhando na minha vida. Na idade adulta, aos 21 anos, conheci a pessoa que iria mudar minha vida. Estava trabalhando com lotação quando entrou em minha van a mulher da minha vida. E depois de algum tempo começamos a namorar. Em um certo dia, na época em que namorávamos, a minha van estava trabalhando com motorista e eu iria para a casa da Bártala para nos encontrarmos. Pedi a meu irmão para me levar lá e depois voltaria com a van, pois o motorista passava lá ao fim do expediente. Mas meu pai insistiu para que eu fosse com o carro dele, que estava estacionado a uns 100 metros de nossa casa, pois estávamos reformando nossa garagem. Concordei e fui buscar o carro. Só que ao abrir a garagem em que estava o carro, fui surpreendido por dois rapazes e um deles estava armado. Entreguei as chaves do carro e a minha carteira. Pelo livramento de Deus, só prejuízos materiais. Aos 24 anos resolvemos nos casar. E assim o fizemos. Em 8 de março de 2003, nos casamos na igreja presbiteriana de Vila Ré. Só a Barta era membro da igreja, mas eu me sentia como se fosse integrante também. Aos 27 anos recebi a melhor notícia de minha vida. A Bartala estava grávida. Em 3 de abril de 2006, nasce a Isabela, o sentido de nossas vidas. No dia que estávamos indo apresentar a Isabela para a igreja, um senhor embriagado colidiu com o nosso carro. Mas pelo livramento de Deus não aconteceu nada conosco, só houve danos materiais. A Isabela foi criada dentro da igreja. E mesmo não sendo evangélico, sempre incentivei seus passos no caminho do Senhor, mesmo algumas pessoas duvidando. Mas isso faz sentido mais para frente, vocês vão ver ao fim da história o porquê.
2015, comecei a andar de bicicleta e logo me identifiquei com esse esporte. 2 anos depois, fui convidado para ser assessor de ciclismo no Corinthians. Em 22 de outubro de 2017, sofri um acidente de bicicleta na Marginal. Passei por um buraco na pista e caí. Resultado: a clavícula quebrada em 4 partes, fratura na escápula, 6 costelas quebradas e uma perfuração no pulmão. Fiquei 8 dias na UTI. Fiz uma cirurgia para a colocação da platina e pinos na clavícula. E foi colocado um dreno no meu pulmão. Mas por livramento do Senhor, tudo ocorreu bem e não fiquei com sequelas. Em 2021, em um culto de aniversário da UPA, União Presbiteriana dos Adolescentes, em que minha filha Isabela estava na direção, e foi lido o texto e o pastor decorreu sobre Lucas 19, 1-10, que é a história de Zaqueu. E Deus falou comigo, tocou no meu coração, e disse que o meu lugar era ali para conhecer e seguir a palavra dele. Como o propósito de Deus é maravilhoso. Eu nunca interferi na educação religiosa da minha filha. Sempre estive presente em todos os momentos e 16 anos após seu nascimento, Deus me colocou em um culto dirigido por ela para me mostrar que seu caminho é que devo seguir. Em 2022 fui diagnosticado com uma doença chamada ataxia espinocerebelar tipo 3, conhecida como também doença de Machado Joseph, ou doença do tropeção. É uma doença hereditária, degenerativa, progressiva e sem cura, até o momento. Afeta o sistema nervoso, principalmente a coordenação motora. O meu principal sintoma é a falta de equilíbrio. Mas Deus tem colocado pessoas no meu caminho que estão fazendo a diferença em minha vida, porque o único tratamento é tentar combater os sintomas e confiar em Deus, pois só Ele pode realizar a cura. Essa é a forma como Deus tem agido na minha vida. Deus os abençoe. E aí, gostaram do meu vídeo? E gostaram das minhas férias também? Tava muito bom. Agora tô descansado, tô relaxado, pronto para mais uma batalha de um ano. Tá bom? Abraço e Deus abençoe.